No capítulo 6 de Levítico, nós estaremos meditando em 2 versículos apenas, aleluia, que está no versículo 12 e versículo 13. É uma passagem bastante conhecida, pouca pregada, pouca destrinchada, vamos dizer assim, que diz assim, Levítico capítulo 6, versículo 12 e 13. Quando Deus fala para Moisés instruir o povo a lei acerca do holocausto, né? Do sacrifício. Verso 12: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Verso 13: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Meus queridos, aqui nós vemos quando Deus, através de Moisés, ele chama o povo e instrui o povo a como ofertar ao Senhor, a como fazer o seu sacrifício agradável ao Senhor. Pois as coisas de Deus nós sabemos que não é de qualquer maneira, não é com bagunça, não é com desordem. Mesmo a Bíblia diz, ai daquele que venha fazer a obra do Senhor relaxadamente. Aleluia! A Bíblia nos diz Paulo, ele escrevendo a carta de 1 Coríntios, no capítulo 3, e o versículo 16, ele vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Se nosso corpo é a casa de Deus, então o altar desse templo passa a ser o nosso coração. Nós somos o templo, o altar é o nosso coração. E a Bíblia diz que ali o fogo, ele tem que arder continuamente. O fogo, ele não pode se apagar. Nós não podemos deixar a chama do Espírito ser extinguida, ser acabada, ser apagada. Aleluia! E isso, irmão, a Bíblia diz, Paulo, quando ele escreve lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e o versículo 19, ele diz que o fogo, o Espírito Santo, ele tem que estar aceso, ele não pode apagar, ele não pode deixar virar cinza, porque se caso venha acontecer isso, a nossa vida não tem mais sentido, a nossa esperança não tem mais sentido, aleluia. Mas olha só, o fogo, para ser alimentado, ele precisa do quê? De combustão, de oxigênio, precisa de lenha, se não tendo a lenha ele vai virar brasa, e se não tiver mais conteúdo, ele vira cinza. Aleluia. E se nós não remexer ali aquelas brasas para ela permanecer acesa, o que vai acontecer? Vai virar cinza. Na nossa vida espiritual, nós temos que manter, a paz do Senhor, irmão William, nós temos que manter a nossa brasa, o nosso fogo aceso no nosso coração. E quando o carvão, quando a chama está acesa, nós temos que estar sempre mexendo, colocando graveto, colocando lenha, para ela não virar cinza. E o que eu quero dizer, aleluia,
adoração a Deus, sem lenha, sem buscar a presença do Senhor, sem ter uma vida espiritual contínua, através de oração, de consagração, através de culto, vai virar uma rotina e a rotina vira cinza. Por isso que nós encontramos muitos crentes apagados, nem burraio tem mais, é cinza pura. Mas nesse dia, esta palavra eu trago para os nossos dias, para que nós não entremos no meio deste mundo que nós estamos atravessando, apenas cinza, mas com brasas vivas, tirada do altar, como tição na mão do Senhor. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que o sacerdote, que era o responsável de manter aquele fogo aceso, aleluia, no Antigo Testamento, o sacerdote tinha o trabalho diário, todos os dias, de acender lenha no altar, colocar lenha no altar todas as manhãs. Para quê? Para manter o fogo aceso. O fogo não podia se apagar de maneira alguma. Hoje nós somos o sacerdócio do Senhor. Lá é a carta de 1 Pedro, no capítulo 2. E o versículo 9 vai dizer que nós somos o sacerdócio real, o povo adquirido, uma nação santa. A nossa missão, a missão da igreja, a missão de cada crente que almeja o céu. Aleluia! E o mesmo fogo é manter o fogo do Espírito Santo queimando em nossas vidas. Nós, eu e você, crente, você e eu, nós somos responsáveis de manter o fogo aceso em nossas vidas. Quando o crente que diz que é crente, ele para de orar, ele está deixando a cinza tomar conta da sua vida. Fica aquele crente carnudo, parecendo costa de jacaré, cascudo, rebelde, teimoso, obstinado, que é o mesmo que teimoso. E aí é só cinza. Mas quando o fogo mantém aceso, nenhuma obra maligna, nenhuma obra do mal vai chegar. Porque eu lembro quando a gente trabalhava em roça, terminava a colheita, juntava aquelas coivaras e fazia aquele montão, e ficava ali alguns dias. Quando eu tacava fogo, ali saía rato, saía cobra, saía tudo. Assim é a nossa vida, meu irmão. Quando o fogo do Espírito, aleluia, ele está queimando em nossas vidas, Satanás não põe a colher, os palpiteiros não chegam, mas eles começam a cair na graça do povo, porque o fogo está ardendo, aleluia. E um detalhe importante, irmão, a lenha no altar era o combustível para a gente, era lenha. Hoje a lenha é a nossa carne. Quando nós queimamos a nossa carne no altar das nossas vidas, coração, a vaidade não toma conta, aquela frieza espiritual, ela vai embora, porque tem lenha no altar. Põe a lenha no altar e deixa o fogo queimar, aleluia. A lenha era o combustível para manter o fogo aceso, aleluia. Nós sabemos que aquelas pessoas que trabalham muitas vezes em floresta, em matas,
Eles vão lá e fazem uma cabana. E às vezes por algum serviço está ali instalado, para que os bichos ferozes, onças, lobo, outras não chegam. Eles acendem uma fogueira, porque quando o animal ele vê o fogo, ele não se aproxima, porque sabe que vai ser queimado. Aleluia. E quando nós estamos queimando a nossa carne no altar, aleluia, queimando o velho homem, a velha mulher, o inimigo não se aproxima, o inimigo não chega, porque sabe que essa mulher tem fogo. O altar está queimando, o coração está queimando. Lembro que o profeta Jeremias disse, e o salmista Davi também, ele disse: o meu coração ferve com palavras boas. Aleluia. Irmão, como é gostoso a gente ouvir um crente que tem fogo, que está cheio do Espírito Santo. Ele não fica falando bobagem, ele não fica repetindo 1500 vezes, mas ele tem conteúdo espiritual. Aleluia. E nós vemos que quando nós estamos queimando o velho eu, o velho homem, a velha mulher, não tem desculpa para fazer a obra de Deus, não tem preguiça espiritual, não tem canseira. Aleluia. Tudo tem que estar queimando todos os dias. Todo dia nós temos que queimar a dona carne, queimar o eu, para que nós caminhamos nesse deserto. Aleluia. A Bíblia diz que quando Deus chamou Gedeão, ele ali colocou tochas. Ele disse: vocês façam como eu ordenar. Pegou como disse, um jarro, e ali colocou, esse jarro era de barro, colocou tocha, e disse: quando gritar pela espada de Gedeão e pelo poder de Jeová, todos gritam e quebram o jarro, e os inimigos vão fugir. E quando se viu que estava cercado o arraial dos inimigos, todos gritaram junto, quebraram o cântaro e levantaram a tocha, e os inimigos saíram em disparada, uns se matando, e assim tiveram vitória. Quando o fogo, esse jarro, esse cântaro de barro que somos nós, mas dentro de nós tem que ter a chama do Espírito, para que quando nós repreender o inimigo, ele sai em retirada. Quantos crentes que está aí, caindo os dentes dentro da igreja, não tem autoridade de expulsar um demônio, orar para o enfermo, não tem graça de ler um versículo da Bíblia e explicar, porque tem uma ameba espiritual, já virou cinza. Mas nesse dia, meu irmão, eu te convido, acenda esse fogo dentro da tua vida. Aleluia. Tudo tem que ser queimado todo dia. Quando você vai participar de um churrasco, você quer uma carne assada, carne crua, quem come? É outros animais carnívoros, mas a carne assada, ela tem outro sabor. Quando ela vai nas brasas, a única época que o carvão preto fica vermelho é quando você acende uma churrasqueira. E nossas vidas, irmãos, tem que estar com essa churrasqueira acesa. Aleluia. Ah, mas eu. Não, irmão, não dá para deixar só um pedacinho. Não dá para converter só a cabeça, só o coração. Tem que converter o corpo, tem que converter o bolso, tem que converter a língua, tem que converter o ouvido. É assim que funciona. Por isso, Moisés disse:
que o fogo tem que arder continuamente no altar. Aleluia. E Moisés disse: olha, o holocausto, a gordura, nós vimos aqui que e o sacerdote vestirá, e a ordem de Arão era os seus filhos, será queimado sobre o altar toda noite. Verso 3, verso 9. Irmão, além da lenha, o sacerdote colocava o holocausto, o sacrifício, aquele cordeiro que trazia para o sacrifício, e a gordura ali tinha que queimar, que subia como um cheiro suave. A paz do Senhor, irmã Raimunda. O que acontece? Quem é esse cordeiro? Esse cordeiro tipifica Jesus Cristo, o cordeiro que tira o pecado do mundo. A gordura nos dá a oferta pacífica em cima do altar, é o bom cheiro. Isso significa o quê? Aleluia! Que Jesus é o cordeiro. Jesus é o cordeiro. Ele tem que estar no centro, acima de tudo. Quando a Bíblia diz que buscai primeiro o quê? O reino do Senhor e toda a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando você põe Jesus em segundo, em terceiro plano, você simplesmente está enganando você mesmo. Você luta e não tem objetivo. Mas quando nós colocamos o Cordeiro de Deus em primeiro lugar a nossa vida, aleluia. E outra, a Bíblia diz que colocará em ordem. A nossa vida tem que estar em ordem. Colocará em ordem. Não adianta nós ofertar a Deus, mas se o nosso coração está lá no mundo, se o nosso coração está lá no segundo plano, as coisas de Deus é quando dá, é quando eu puder, eu não tenho tempo. Mas quando Jesus vir, você pode ficar. Buscai primeiro o reino do Senhor, buscai enquanto se pode achar. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, aleluia. Ele diz: colocará em ordem, porque a bagunça não agrada a Deus, de todos os aspectos. Quantos lugares bagunçados, quantas coisas fora de ordem. Irmão, como está a nossa casa espiritual? Como está a tua casa, onde você reside? É bagunça? É prato em cima de sofá? Coberta em cima da cama, para todo lado, pro chão, roupa atrás de porta de banheiro? Deus não opera. Quem gosta de bagunça é o Zé Mulambo, um demônio que só traz enfermidade para as famílias, só traz tristeza. Coloca em ordem, aleluia. A gordura era a parte mais rica. Quem que não gosta de uma gordurinha assada? O cheiro dela, o cheiro. Nós temos um amigo baiano, ele diz que só o cheiro da gordura do vizinho que assa, eles comem 5 quilos de farinha. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa gordura para os nossos dias, irmão, representa a nossa adoração, representa a nossa oração, representa o nosso culto, representa o nosso jejum, representa a nossa leitura diária da palavra de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, porque quando nós temos essa gordura, nós temos também o amor de Deus. Paulo disse aos romanos que o amor de Deus está derramado em nossas vidas. Aleluia! Não é qualquer coisa que nós temos que ofertar para o Senhor.
tudo que nós ofertamos tem que ser o melhor culto, o melhor oração de início. Quando nós chegamos para um culto de adoração, e nós chegamos na hora dos louvor, o nosso culto já está pela metade. Para Deus tem que ser as primícias, tem que ser a melhor oração, tem que ser o melhor louvor, porque Ele nos deu vida. E esse fogo ele tem que arder continuamente em nossas vidas. Aleluia. Eu digo, meu irmão, se nós colocarmos as primeiras coisas ao nosso favor, aleluia, aos nossos interesses, nosso trabalho, nossa família, nossos problemas, acima de Deus, o altar fica desequilibrado. Falta alguma coisa. Tenta acender um fogo sem lenha. Tenta acender uma churrasqueira sem carvão. Não vai pegar fogo. Ah, mas eu não vou na igreja porque estou com problema. A igreja é lugar que pede oração coletiva. Aí eu não vou por causa disso. Eu não vou por causa daquilo. Irmão, busca o Senhor enquanto as suas pernas estão podendo. Aleluia. E aí, quando nós buscamos o Senhor em primeiro plano, o nosso cheiro suave, o nosso testemunho, agradar ao Senhor. Aleluia. Abraão, ele ofertou a Deus vários sacrifícios e foi aceito pelo Senhor, porque ele não oferecia sacrifício pela metade. Ele ia faz penha, ofertava lá o seu sacrifício e ficava esperando o Senhor receber. Ele chotava as aves. Isso fala de nós. Quantos vêm para a igreja e não vê a hora do culto terminar, não vê a hora de terminar uma olhação no relógio. Para quê? Para nada, para chegar em casa ficar enxugando gelo. Parece que tem um tédio. Termina o culto, não cumprimenta ninguém. É falta de fogo aceso no coração. Aleluia. Quem não tem esse fogo aceso, eles não têm prazer de cumprimentar os irmãos, de saudade, de compartilhar aquele encontro, irmão. E eu te pergunto, como é que está o teu altar? Tem fogo ou tem cinza? Ou só tem lenha sem fogo? Nós temos que todos os dias tirar a cinza. Eu lembro, a gente morava em fazenda. Tinha um fogão de lenha até hoje por aí. Para acender o fogo do outro dia, tinha que tirar cinza e colocar lenhas novas. Se a madeira que estava ali era um pouco grossa, ficava os burraios. Mas mesmo assim tinha que tirar cinza. A cinza fala dessas coisinhas, dessas picuinhas, que envolve, é falatório, é tique-tique daqui, mimimi dali. Uns crentes velhos, adultos, criança que não aprende. Pedro disse, olha, quando eu era criança, para criança dar leite, esse povo muitas vezes não pode comer um feijão com jabá, um toicinho no feijão, porque dá dor de barriga. É uns crentes velhos que tem que dar mamadeira. Irmão, queima esse negócio da tua vida. Vamos ser crente para ir para o céu. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E o fogo queimará de contínuo, diz a Bíblia. E o fogo arderá, verso 13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não apagará. Como manter esse fogo aceso, meu irmão? Todo dia, dia todo, oração,
leitura, Bíblia, leitura da Bíblia, jejum. Nada que venha impedir a operação do Espírito Santo. Aleluia! Quantos ainda vêm, mas não largam os costumes lá do mundo, os vícios. Isso, irmão, impede que o fogo esteja aceso. Quantos ainda quer a benção, mas está casou com a Kátia, casou com o tabagismo, e não quer a bênção de Deus, mas tem que tirar essa cinza. Essa vício impede a obra de Deus. Tem que se converter, nascer de novo. Aquele que não nasce do Espírito não pode entrar no reino do céu. Ter uma vida de comunhão com a igreja, com os demais irmãos. Nós vemos em Romanos, no capítulo 12, eu quero ler aqui, irmãos, Romanos capítulo 12, o versículo 11, que vai nos dizer: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Irmão, quantas pessoas a um passo de elefante? Tudo que vai falar, não dá, isso aí não adianta, já tentaram. Irmão, seja fervoroso no Espírito, não seja vagaroso. Tire o pé do chão quando o bicho já comeu o outro. Para morrer rapidamente no infarto, ele leva 20 anos para cair. Oh, meu Deus, quanto povo, hoje não vou. Vou para a igreja, hoje não sei. Está resfriado. Não dá, vai chover. Estou esperando um parente. Tá nada, é mentiroso. Irmão, limpa essas coisas. João 8:44 diz que quem mente é filho do diabo. Mas Deus quer arrancar essa cinza do teu coração e deixa o fogo arder continuamente. Não é assim, Tiago? Que Deus te abençoe, Tiago. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Tenha comunhão. Quantas pessoas, irmão, não tem comunhão? Não tem amizade? Não tem prazer de mostrar um sorriso para sua irmã, para o seu irmão? É pessoas fechadas, parecendo, eu chamo de crente repolho. O repolho, ele só cresce para dentro. É só para ele, é só para ele. Vamos ser um crente almeirão, ele se abre, é o manteiga, coisa boa, irmão. Aleluia. Eu quero concluir esse versículo 12 e 13. O altar dos nossos corações não pode ficar frio. Aleluia. Está na hora de nós revistar, altear fogo nele. Tenha lenha para queimar, meu irmão. Algo que você precisa entregar para Deus. Confessa: Senhor, eu estou como um pinguim lá do Porto Comodoro Rivadavia. Estou gelado. Eu sei, estou meio morno. A Bíblia diz assim: oxalá fosse quente ou frio, mas quando você é morno, não é nem crente, nem perseverante, eu vou vomitar você da minha boca. Crente morno não serve para Deus. Se é frio, Deus taca fogo e esquenta. Se é quente, permanece a temperatura quente. Aleluia. A água morna, irmão, só serve para regurgitar. Comeu uma comida mal, toma água morna, você vai jogar chama o Juca, né? Então, como é que está o seu altar? Está fogo aceso ou virou cinza? Aleluia! Como está o fogo aí hoje, meu irmão? É
tempo de nós buscar, é tempo de nós acreditar, é tempo de nós crermos na palavra de Deus. É as últimas mensagens sendo entregue. Eu deixo essa palavra para o teu elevo espiritual, para o meu elevo espiritual. Que Deus venha abençoar ricamente. Aleluia! Oh, glória a Deus!